Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando um preparatório de atualidade para você que vai fazer este concurso. Preparamos essa aula, essas aulas com muito carinho. Será um conjunto de aulas de atualidades. Você está no lugar certo aqui no ProAluno para se preparar para este concurso público. Nós vamos iniciar, de acordo com o período programático do edital, nós vamos falar de globalização, pessoal. A mundialização do mundo. Mas é bom a gente ter uma ideia de que o termo globalização é muito genérico, avança na perspectiva ambiental, econômica, política, cultural, e também é bom a gente ter como base de conhecimento que globalização não é algo novo. Nós já tivemos outras globalizações, a globalização do século XVI, XVII, a globalização característica do século XVIII, XIX, e a globalização do século XX e XXI. Se nós quisermos voltar ainda no passado, nós podemos falar da globalização, ali quando da expansão do Império Romano, mas vamos nos focar aqui na globalização, na sua fase da expansão do capitalismo. Ok, pessoal? Muito bem. Globalização, a mundialização do mundo. Mas o que vem ser globalização, Qual o conceito que nós poderíamos colocar para globalização? Bom, é bom a gente colocar, que eu disse agora, a globalização, ela trabalha na perspectiva ambiental, cultural, política, diplomática, mas conceito, Nós podemos formular um conceito? Muito bem, está aí um conceito para a globalização. É a mais nova fase do sistema capitalista, com a maior interdependência entre os Estados-nações, ou seja, os países se encontram hoje muito mais interdependentes, principalmente em função da ampliação das relações comerciais, dos acordos, tipos de acordos comerciais que nós vamos ver mais à frente. Isso trouxe uma maior interdependência entre os Estados-nações existente em todo o mundo, tanto na dimensão econômica, a principal, a política, cultural, social, ambiental. Porém, o principal aspecto da globalização, pessoal, é o aspecto econômico, porque ela está sustentada na conquista de novos mercados consumidores. Quem inventou essa dinâmica atual da globalização foram as multinacionais, como nós vamos ver ao longo dessas nossas aulas aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Então, quando nós falamos de globalização, nós temos que fazer aqui uma retrospectiva do que diz respeito às fases que nós podemos identificar. A globalização no seu período comercial, ou seja, do capitalismo comercial, que se deu em função, inicialmente, da expansão marítima comercial. Nós não devemos esquecer disso, que a globalização é uma fase do capitalismo. Então, nós tivemos a primeira fase do capitalismo comercial, também chamado de pré-capitalismo, ali no século XVI, século XVII, com a expansão marítima comercial, a conquista de novos mercados, os chamados novos mundos, com a acumulação de capital primitivo, de uma balança comercial favorável para as metrópoles colonizadoras. Então, nós vivenciamos essa fase, a fase do capitalismo comercial, na doutrina do mercantilismo, que apresentam essas características que eu acabei de citar. Em função de uma metrópole, no caso, a Inglaterra, ter acumulado um conjunto de capitais e ter produzido transformações de ordem econômica, política, cultural, ela completou a sua revolução industrial no século XVIII, iniciando aí a segunda fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial, com a doutrina, o liberalismo, onde o Estado é visto como parasita, onde o Estado não deveria intervir nos grandes negócios, na economia. Então, nós vivenciamos uma segunda fase, uma segunda globalização, uma outra relação entre as metrópoles e suas colônias, o chamado neocolonialismo, o imperialismo colocado sobre a África e a Ásia. Nós tivemos essa segunda fase, a fase do capitalismo industrial com o liberalismo. Mas nós tivemos aquela crise da Bolsa de Valores de Nova York,
onde o liberalismo sofre um golpe fatal. Né? E a terceira fase, a fase atual, a fase que nós estamos vivenciando, a fase do capitalismo financeiro, né? Essa é a fase da globalização atual. Nós podemos colocar muito claramente que globalização é a fase do neoliberalismo, ou estamos iniciando o neoliberalismo, a fase do capital financeiro. É bom lembrar que o neoliberalismo teve a sua gênese, né? Tivemos ali o primeiro país a adotar práticas neoliberais com políticas privacionistas, se deu no Chile, em 1973, quando do golpe militar liderado no Chile, derrubando o governo socialista, né? O general Augusto Pinochet, né? Num golpe militar, nós tivemos ali as primeiras práticas neoliberais com a política de privatização. Empresas norte-americanas, elas adquiriram as empresas chilenas de mineração que exploravam cobre, por exemplo. Mas o neoliberalismo ganhou força na Inglaterra, com a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra de 1979 até 1992. Foram 11, né, 92 para 91, 12 anos como primeira-ministra, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Ela privatizou tudo, mudou a relação do Estado na economia, fragilizou o movimento sindical, abriu a economia britânica para investimentos, ela simplesmente desregulamentou a economia, porque essas são as características do neoliberalismo, né? A doutrina vigente, né? A doutrina vigente do capitalismo financeiro, né? Que apresenta como características esses aspectos que eu coloquei para vocês nos slides: a desregulamentação da economia, a política de privatização das estatais, a abertura da economia para a capital de empresas transnacionais, a redução do Estado, né, o enxugamento da máquina administrativa, são as características principais da globalização que teve Margaret Thatcher como a grande chefe de Estado que implementou. E ela encontrou um parceiro para isso, né? Foi o presidente Ronald Reagan ao longo da década de 80. Né? Margaret Thatcher e Ronald Reagan formaram o casal 20 do neoliberalismo, que é a doutrina da atual fase da globalização. Perfeito, pessoal? Bom, como nós podemos entender, né, como nós podemos entender a globalização, como nós podemos entender como se deu a formação dessa nova dinâmica? Bom, eu costumo dizer que nós temos 3 afirmações para caracterizar, né, e identificar essa dinâmica do que nós chamamos de globalização. Primeira, quem inventou a atual fase da globalização foram as multinacionais, pessoal. As multinacionais que surgiram ali no final do século XVIII, né, mas a atuação das multinacionais depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi crucial para estabelecer essa dinâmica atual da globalização. Como vocês podem observar aí nos slides, nós temos 3 grandes dispersores, né, do grande capital. Ali, depois da Segunda Guerra Mundial, empresas anglo-saxônicas, norte-americanas, elas transferiram seus capitais para diversos países em todos os continentes ao longo do pós-Segunda Guerra Mundial até o dia de hoje. Nós temos transferência de capitais norte-americanos. Aqui no Brasil, por exemplo, as multinacionais do setor automobilístico chegaram no governo de JK, né, no seu famoso plano de metas, abrindo a economia brasileira para a entrada de capital estrangeiro. Então, empresas norte-americanas vieram para o Brasil, de vários setores, para a África, para a Europa, para a Ásia. Da mesma forma, aí no pontozinho verde, slide, multinacionais europeias também transferiram seus capitais para diversos países em todos os continentes. Ali nos anos 80, a partir ali daquele pontozinho azul ali da bacia, né, do Pacífico, tendo ali
principalmente o Japão, né, a transferência de capitais japoneses para países próximos ali na Ásia, e depois para a América, para a Oceania, para a África e para a Europa. E aí nós temos a transnacionalização das empresas nacionais. A transferência desses capitais, oriundos aí da América Anglo-Saxônica, da Europa e da Bacia do Pacífico, tendo à frente o Japão, e posteriormente a transferência agora de capitais chineses, né, elas produziram o quê? Elas produziram a mundialização da produção. Hoje, a produção se encontra mundializada. Nós temos a mesma empresa multinacional produzindo o mesmo produto em diversos países pelo mundo afora. A indústria automobilística, onde estão as montadoras? As montadoras estão em diversos países. E nós temos a indústria de autopeças que produzem as peças que são transportadas para onde estão as montadoras, onde esses carros serão montados. Com a presença das multinacionais em diversos países, em todos os continentes, nós estamos produzindo o mesmo produto ao mesmo tempo em diversos países. É a mundialização da produção. Em função do aumento da mundialização da produção, em função do desenvolvimento tecnológico, né, que foi colocada nos meios de comunicação e nos meios de transporte, hoje a nossa capacidade de fechar negócios e de transportar cada vez mais mercadorias e numa velocidade cada vez maior, nós tivemos um aumento significativo da internacionalização da produção. E o que é a internacionalização da produção? Né? É o aumento das exportações e importações. Nós ganhamos em velocidade. Nos meios de comunicação é tempo real. Nós ganhamos em velocidade nos meios de transporte. Olha só, pessoal, lá no capitalismo comercial, na doutrina do mercantilismo, sabe, as caravelas saíram da Europa e chegavam no Novo Mundo, eram meses de viagem. Hoje, se atravessa o Atlântico em poucos dias, em navios, né, em navios, contêineres, nós atravessamos o Atlântico em poucas horas de aviões. Então, pessoal, nós aumentamos a nossa capacidade de transportar cada vez mais rápido, internacionalizando ainda mais a produção, né, o aumento das exportações e importações. Então, a presença das multinacionais em diversos países pelo mundo afora, em todos os continentes, possibilitaram a globalização da produção e do consumo. Hoje, nós produzimos e consumimos de forma padronizada em função da globalização da produção. Eu vou fazer uma pergunta para você, como eu costumo fazer em sala de aula. Qual é a marca do aparelho do seu celular? Você que está me assistindo agora. Você vai dizer, que é uma Samsung, que é uma LG, né, que é uma Apple, uma Nokia. São poucas marcas de aparelhos celulares. Em qualquer lugar do mundo que você fizer essa pergunta, a resposta será a mesma. Isso é o exemplo mais clássico de como a produção e o consumo se encontra globalizado em função da presença das multinacionais em diversos países pelo mundo afora. Ok, pessoal? Então, primeira afirmação. Quem inventou a atual fase, a atual dinâmica da globalização foram as multinacionais, certo? Vamos para a segunda afirmação. Né? O principal aspecto da globalização é o econômico. Ora, se as multinacionais criaram esse mecanismo, né, de produção mundializada, globalizada, né, é lógico que ela busca conquistar novos mercados consumidores, ampliar seu lucro através de quê? De acordos multilaterais ou bilaterais de comércio. Né? As multinacionais, elas terminam impondo, né, a sua lógica, né, para nós, marionetes da globalização, consumidores finais, fazer exatamente o que as multinacionais querem que façamos, em função, é lógico, do padrão que elas terminam impondo em função da sua capacidade de produzir e fazer consumir. Ok, pessoal? Olha só, aí estão as multinacionais, por exemplo, que patrocinaram a Copa do Mundo. Como é que ela conquista novos mercados? Participando de eventos globais. Sabe, quando nós assistimos os jogos da Copa do Mundo agora, estava lá nas laterais do campo de futebol essas marcas. Elas são a patrocinadora
da FIFA, elas patrocinaram essa Copa do Mundo. As multinacionais patrocinam eventos globais, como também os Jogos Olímpicos. Isso é uma forma de colocar para o mundo a sua marca, tá? A sua marca, na busca de conquistar novos mercados consumidores. Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? No Oriente Médio, no Catar. Interessante, professor. Oriente Médio vai ser a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. É o novo mercado consumidor, né, a ser conquistado por essa multinacional. Beleza, pessoal? Muito bem. E depois de Catar, em 22, vai ser onde? Professor, vai ser no México, nos Estados Unidos e no Canadá. É verdade. A primeira Copa do Mundo em um bloco econômico. Olha só que tacada maravilhosa, né? Vai ser a primeira Copa do Mundo em um bloco econômico. Que bloco, professor? O NAFTA, formada pelos Estados Unidos, Canadá e México. É uma zona de livre comércio. Ok? Então, isso é uma forma de conquistar novos mercados consumidores. Vamos em frente. Essa é a segunda afirmação. Tá? O principal aspecto econômico da globalização é o econômico. A terceira afirmação, essa é a mais impressionante, né? Globalização busca produzir a padronização. A padronização de quê, professor? A padronização de ideias, a padronização de informação, a padronização de modelo econômico, a padronização de consumo, a padronização de crimes, né? Os crimes virtuais, né? A pedofilia, né? A máfia. Elas usam a internet, ela usa esse meio de comunicação virtual, né? Então, não é só o legal que se torna padronizado e possível com a globalização, em função do desenvolvimento tecnológico colocado em prática nos meios de comunicação. E os meios de comunicação, a nível planetário, como a BBC, a CNN, o Globo, a Google, o Facebook, o El País, são meios de comunicação que terminam colocando para o mundo ideias padronizadas, conceitos padronizados. Se eu falar aqui 4 palavras, eu vou adivinhar o que você pensou. Olha só, Oriente Médio, religião islâmica, Iraque, Saddam Hussein. Bom, a maioria do que está assistindo minhas aulas pensou em terrorismo. Mas por que você pensou em terrorismo? Porque nós temos uma ideia padronizada. Sabe, a CNN, essa multinacional do setor de informação, quando transmitiu ao vivo o atentado do World Trade Center, o que foi que ela trouxe para nós? Ela trouxe para nós um rosto para o terrorismo de Osama Bin Laden, uma pátria para o terrorismo, o Afeganistão, onde estava a base da Al-Qaeda, né? O Oriente Médio, uma região para o terrorismo, e uma religião para o terrorismo, o islamismo. Mas vamos lembrar, pessoal, terrorismo não tem cara, não tem pátria, não tem religião e não tem região, ok? Mas a doutrina Bush, em 2003, o presidente George W. Bush, depois do atentado do World Trade Center, e para defender os interesses das petróleas norte-americanas, inseriu o Iraque na questão, declarando guerra ao terrorismo, invadiu o Afeganistão, com a autorização da ONU, em função da lei da reciprocidade, mas inseriu o Iraque sem autorização da ONU, quando acusou Saddam Hussein de possuir arma de destruição em massa, Terminou o mandato do presidente Bush e não foi encontrado armas de destruição em massa, ok? Nem armas químicas. Foi o argumento utilizado pelo presidente George W. Bush, pelo governo Bush, para inserir o Iraque na guerra contra o terrorismo, com o objetivo de deter o controle do petróleo iraquiano. Mas essa ideia ficou. Hoje nós temos essa ideia, esse senso comum. É isso que a globalização também produz, pessoal. Padronização de ideias. Padronização de modelo econômico. A Guerra Fria acabou. Em novembro de 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Em 25 de dezembro de 1991, acabou a União Soviética com o Tratado de Minsk. Hoje, vigora no mundo o modelo capitalista. Hoje, nós temos um modelo padronizado, o sistema capitalista. Professor, mas tem a China. A China já adota o socialismo de mercado. Professor, mas ainda tem Cuba. Cuba já adota algumas práticas capitalistas.
fechada mesmo, da economia planificada, só mesmo a Coreia do Norte. Mas o que é a Coreia do Norte do mundo da globalização, onde o principal aspecto é o econômico? Não é nada. Nós só falamos de Coreia do Norte quando temos que tocar no assunto de armas nucleares e do recente encontro com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América. Ok? Padronização de consumo. Nós consumimos de forma padronizada, pessoal. Sabe? Tanto faz bens duráveis como não duráveis, as multinacionais estão presentes em todos os lugares, nos países que há todo um conjunto, né, de infraestrutura para poder receber esses investimentos, esse capital internacional. Nós não podemos deixar aqui de colocar alguns exemplos, né? Refrigerantes, bebidas diversas, né? Veículos, automóveis, né? O carro, modelo Ford, ano 2017 e 18, é produzido onde estão as montadoras da Ford, onde estão a montadora da Fiat, onde estão a montadora da Chevrolet, dentre outras. A produção é padronizada. Os celulares que eu perguntei para vocês, a marca, em qualquer lugar do mundo são as mesmas marcas. Então, o consumo é padronizado. A moda também é padronizada. Sabe, numa pergunta feita ao estilista francês Yves Saint Laurent, perguntaram para ele o que era moda. Ele disse, moda é a arte de dizer o que uma pessoa deve vestir porque ela não sabe se vestir. Né? Então, as multinacionais desse setor terminam por ditar moda. E aí é a blusa da moda, é a calça da moda, é o tênis da moda, é o celular da moda, é a gíria da moda, sabe, é o cabelo da moda. Então, está todo mundo na moda, está todo mundo o quê, pessoal? Padronizado. Quer exclusividade? Quero, professor, que seja rico. Aí você vai ter exclusividade. Então, a globalização, ela produz a padronização de consumo. Consumo de ideias, consumo de informação, tá? Tudo de forma padronizada. Modelo econômico padronizado. Quem foi que produziu a padronização e quem produz essa padronização? As multinacionais. Ok, pessoal? Então, quem inventou a atual dinâmica foram as multinacionais. O principal aspecto da multinacional é o econômico, e por isso as dificuldades para assinatura de acordos de caráter ambiental que nós vamos ter em uma outra aula, né? E é lógico, a padronização de consumo, tanto faz de bens duráveis quanto não duráveis. Ok, pessoal? Muito bem. Mas a globalização tem os seus aspectos, tá? Os aspectos negativos da globalização. Bom, aumento de conflitos. O mundo, né, após a queda do muro de Berlim, né, vivenciou e vivencia vários conflitos na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, anexação da Crimeia, sabe? São conflitos que estão na mídia. Esfacelamento da antiga Iugoslávia, são diversos os conflitos que houveram, em função de vários fatores, sabe? O controle de recursos naturais, conflitos étnicos, conflitos religiosos, né? Tivemos os atentados terroristas, não que o terrorismo seja algo novo, porque o terrorismo existe desde a antiguidade, e o que é terrorismo? Né? Toda a ação praticada para desestabilizar um regime. Né? A maior interdependência entre os Estados-nações, hoje uma crise econômica, né, iniciada em um país, com um efeito dominó, pode ocorrer em vários outros países, né, sofrer as consequências. Graves deficiências, né, nas economias subdesenvolvidas, é verdade. Qual é a força que as economias subdesenvolvidas têm para se fazer frente a uma crise global, em função da sua dependência econômica e tecnológica? Nenhuma. A perda da identidade nacional, né, já é prestar atenção que nós estamos assimilando, né, aspectos culturais de nações mais poderosas do ponto de vista econômico, né, a identidade nacional ela vem sendo perdida com um sentimento de unidades maiores, como a formação de blocos, como é a União Europeia, que gradativamente vem fazendo com que a identidade nacional ela vem sendo perdida. Né. A concentração da renda global, o mundo é hoje mais injusto, a globalização produz, sabe, uma maior concentração de renda. Né? Os países ricos hoje detêm mais de 85% da renda global, e os países pobres com o restante, os 15%. E uma escala, sabe, uma escala global de impactos ambientais, como aquecimento global, ampliação
do desmatamento e desertificação em todo o mundo, porque os impactos ambientais não respeitam as fronteiras naturais. Os aspectos positivos, né? O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, nós conseguimos avançar nesse sentido, né? Avançamos em função da inovação tecnológica. O mundo ficou pequeno. Ficou pequeno em que sentido, professor? Porque nós ganhamos em velocidade. Nós ganhamos em velocidade. Nós atravessamos os mares e os oceanos de forma muito mais rápida. Nós sobrevoamos continentes. A distância ficou menor, porque nós ganhamos em velocidade. O fortalecimento das ONGs, das organizações não governamentais, é interessante isso, né? Eu costumo dizer que as ONGs, elas são a polícia do mundo da globalização. É lógico que ela não tem força de polícia, né? Mas elas estão presentes na maioria dos países, e mesmo naqueles países onde essa atividade, né, essa atividade pública, privada, né, com fins públicos, mesmo quando elas são fortemente combatidas, censuradas, elas se fazem presente indiretamente. É interessante isso. Né? O desenvolvimento da cidadania, dos direitos humanos, da conscientização ambiental, isso é um aspecto positivo da globalização, pessoal. Sabe? O acesso ao conhecimento nos faz, né, se tornar mais consciente, defender os seus direitos e cumprir com os seus deveres enquanto cidadão. A cidadania, ela está presente, nós somos mais conscientes nesse sentido. É lógico, precisamos avançar mais nesse sentido. Mas a globalização, em função a um acesso maior de informação, um acesso maior à educação, isso nos leva a uma conscientização muito maior, e isso é interessante. Tá? O consumidor foi beneficiado, é lógico, aquele consumidor economicamente viável, né, pessoal? O consumidor economicamente viável. Ele teve, né, ele tem hoje acesso a consumo, a capacidade hoje que nós temos de produzir, a indústria tem de produzir de forma mais racional. Vamos lembrar que nós estamos adotando um modo de produção que é o chamado pós-fordismo, também chama de toyotismo, né? A produção diária, né? Em pequena escala, com produção diária com pequenos estoques, né? Isso com a produção mais racional, da medida da necessidade do mercado, né, just in time, ou seja, produção no tempo certo, diferente do Fordismo, né, criado por Ford, do Taylorismo, né, então você tem aí uma produção sustentada na pequena produção e produção diária, na medida da necessidade do mercado, é o toyotismo, também chamado de pós-fordismo, que é o modelo da atual fase da globalização. E a multipolaridade, né, pessoal, sem sombra de dúvida, a multipolaridade do poder econômico. Hoje nós não estamos mais vivendo na ordem bipolar, sustentada no conflito leste versus oeste, socialismo versus capitalismo, União Soviética liderando um bloco socialista versus Estados Unidos liderando um bloco capitalista. Não, não. Hoje nós vivenciamos no conflito norte rico versus sul pobre, norte rico versus sul pobre, sabe? Nós temos hoje uma ordem sustentada primeiramente no poderio econômico, né? E aí, essa multipolaridade que emergiu pós, né, que era do Muro de Berlim, né, exemplificada nos grupos como o G7, são as nações mais ricas do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, né? O G20, que são 11 países emergentes, no qual se encontram os BRICS, né? Brasil, Rússia, China e África do Sul, mais Argentina, Coreia do Sul, Turquia, sabe, México, são formando mais o G7, formando o G20, né? O G20 é formado pelo G7, mais 11 economias emergentes e um representante da União Europeia. E nós temos o G20. Temos o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, China e África do Sul. E os blocos econômicos, como a União Europeia, sabe, na África, Mercosul,
Pacto Andino, CARICOM, Aliança para o Pacífico, que foi criado recentemente. Vivemos no mundo da multipolarização do poder, sustentada no poder econômico e não mais no poder ibérico. Ok, pessoal? Olha só, essa é a nossa primeira aula, né? Nós vamos ter a nossa segunda aula, nós vamos estar falando exatamente sobre golpes econômicos, que está dentro do contexto da globalização. Fique aqui conosco, com a aula de atualidade, aqui pelo ProLumen. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.